A paz, queridos, bom dia. Eu tenho uma canção essa que vai voltar. Eu não sei se vocês vão ter paciência de eu fazer a introdução e a gente ministrar uma canção. Dá para segurar aqui rapidinho? Pelo menos vão levar uns 10 minutos vocês em pé. Vocês não. Vocês podem se assentar. Mas eu gostaria muito que você trouxesse a sua atenção para cá. Primeiro eu quero expressar mais uma vez a gratidão ao Senhor por estar aqui com vocês. É uma alegria, é um prazer enorme voltar a vê-los, né, presencialmente. Embora a gente está um pouco limitado na questão do cumprimento, mas se sintam abraçados, se sintam beijados. Como eu gostaria, né, de poder fazer isso com mais liberdade, mas chegar ao nosso tempo. Eu quero começar lendo um texto aqui. Eu quero ler um texto com vocês aqui. E tem muito a ver com uma canção que a gente ministrou aqui. Antes até mesmo de começar, tem alguém nos visitando aqui? Faz um sinal aí. Você pode ficar de pé? Olha aí. Olha aqui. Vamos aplaudir o Senhor por esses irmãos. Amém. Alguns que estão aqui nos visitando são pastores e amigos que trouxeram os irmãos vinculados. Ali temos aí o Jackson, Isaías. Eu não estou vendo o Paulo. Paulo está por aí? O Paulo está ali, as esposas, a família. Se assentem, fiquem à vontade. Obrigado pela presença de vocês. Temos aí também, qual é o nome dele? João, né? João, seja bem-vindo, João. Então, meus irmãos, eu quero ler um texto de Efésios, capítulo 2. Diz assim, Efésios, capítulo 2, versículo 1. Começando o versículo 1, diz assim: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Eu estou lendo na NVT, está um pouquinho diferente, eu não sei se ali é a mesma. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Antes de tudo, queridos, eu quero começar a falar sobre a questão do valor, da ideia do valor, mas não é a questão de agregar um valor monetário financeiro, mas eu quero falar sobre a importância dada a uma pessoa, a um objeto ou alguma experiência, o valor que nós precisamos dar. Então, somente quem passou por alguma experiência marcante começa a dar valor por aquela situação que passou. O Zé, esposo da Mônica, está aí? Não, né? Não, né? O Zé, ele beirou aí a sombra da morte por essa questão do Covid. Agora, ninguém vai falar sobre Covid como ele. Por quê? Porque ele teve uma experiência marcante, então ele passa a dar o devido valor à vida, sobretudo ao preservador da vida. Então ninguém consegue comunicar algo dando o seu devido valor se não passou por aquela experiência, se não conseguiu atribuir o devido valor. Bem, quando a gente tem uma experiência assim marcante na vida, eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, e consequentemente são gratos por isso, ou alguém
né? Alguém que de repente pôde se livrar de um acidente, foi socorrido. Agora, recentemente, um casal caiu de uma ponte em um rio extremamente contaminado, e 2 moradores de rua mergulharam, entraram, tiraram o casal. E eles tiraram o casal. Então você olha que a experiência que eles tiveram e o nível de gratidão que eles passaram a ter com aqueles 2 homens que surgiram do nada é diferente de qualquer um de nós ao olhar para o morador de rua. É assim ou não? Não é assim? A gente agrega o valor à medida em que a gente passa por algum tipo de experiência, quando a gente examina, quando a gente avalia se tem ou não o valor. Para ficar bem mais claro isso, para que você compreenda, tem um texto na Escritura que é fascinante. É quando Jesus ele é convidado para ir à casa de um fariseu chamado Simão. Aquele anfitrião que havia chamado Jesus pensou em seu coração: esse homem não é um profeta, porque se ele soubesse quem é essa mulher que está fazendo isso com ele, saberia que ela era uma pecadora. Jesus, discernindo os pensamentos, se volta para Simão e vai arguí-lo, e faz uma pergunta para ele: Simão, me responde uma coisa. E ele conta uma história. Ele conta uma história de 2 pessoas que estavam com dívida. Uma com uma dívida enorme e outra com uma dívida menor. E ele diz para eles assim: olha, deixa eu te fazer uma pergunta. Eles 2 não tinham como pagar e foi perdoada essa dívida. Quem tem mais gratidão? E ele supôs que seria aquele que tem maior dívida, que seria muito mais grato. E ele então, Jesus, aprofunda aquele diálogo e diz assim: pois é, Simão, deixa eu te contar uma história aqui. Eu entrei na sua casa, você não me beijou, você nem me cumprimentou direito, você não me deu nem águas para eu lavar os meus pés, também você não me apresentou óleo para que eu pudesse ser ungido. Mas desde o momento em que essa mulher entrou na sua casa, ela não cessou de lavar os meus pés com as suas lágrimas, ela não para de beijar, e já me ungiu com esse unguento, com um vaso de alabastro que ela... E você não fez nada disso. E na sequência do texto ele diz o seguinte: olha, mas você sabe por quê? Porque ela foi muito perdoada. E quem mais foi perdoada, mais amou. Então ela consegue dar valor a tudo isso, aquilo que você não dá valor. Ela consegue dar valor porque ela sofreu de uma experiência profunda, marcante, inesquecível. Uma mulher pecadora, rejeitada, abandonada, julgada, sentenciada. De repente, Jesus chega para ela e fala: teus pecados lhe são perdoados, que não eram poucos. Imagina a experiência marcante daquela mulher. Simão não podia agir de outra forma, porque ele não tinha gratidão no coração, ele não teve a mesma experiência, ele não sofreu o mesmo impacto que aquela mulher, de ter sido os seus pecados perdoados. Então a gente de fato coloca a força e o valor naquelas experiências de acordo com o nosso relacionamento, com aquilo que nós passamos. Se você recebe um presente de alguém que é significativo para você, você vai guardar aquilo com muito cuidado, enquanto outros vão até desdenhar, vão achar que você está sendo exagerado, mas para você tem um valor ali. E não é uma questão de valor agregado financeiro, monetário, mas é um valor sentimental, emocional que existe ali. Talvez, em alguns momentos, um sentimento de gratidão a isso. Você vai entender aonde eu quero chegar sobre a questão desse assunto, desse tema. Não diferente dessa mulher, tem um texto no Salmos 46, que para todos nós, ao lermos, não temos a mesma força, o mesmo impacto de quem escreveu esse salmo. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação.
nós estamos cansados de ler esse texto, lemos muitas vezes, pregamos, falamos, citamos para fortalecer as pessoas e até mesmo nós, quando estamos passando por um momento de dificuldade. Tem um sentido, tem um valor para cada um de nós esse texto. Não somente essa parte, mas todo esse texto. Mas não tem o mesmo valor para nós do que para a família de Corá. E eles escreveram isso, ó, ao mestre de canto dos filhos de Corá em voz de soprano. É um cântico. Esse cântico aqui tem um significado para a família de Corá diferente da nossa. Por quê? Porque os pais daqueles que escreveram foram engolidos, foram devorados pela terra, porque quando eles se rebelaram contra Moisés, Deus julgou aquela família de Corá, e o chão se abriu e eles foram engolidos vivos. E eles, ao escreverem acerca desse salmo, tem um sentido diferente, uma conotação diferente. Quando ele segue na sequência do texto, ele diz assim: portanto, não temeremos ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espurmeiem e na fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Agora escute, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará de antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Quando eles escreveram esse salmo, eles sabiam que eles estavam escrevendo. Eles sabiam de uma terra que havia, foi aberta na frente deles, dos seus pais, e devorou. Então eles sabiam que precisavam confiar nesse Deus. Eles tinham uma conotação diferente, tinham um contexto diferente, tinham um valor existencial diferente, escrever e falar. Eles não falavam de uma história simplesmente, mas de um fato que aconteceu em suas famílias, na sua casa. Tem um contexto diferente, tem um sentido de vida diferente. Você, quando fala sobre essas questões, de algo que você vivenciou, você fala com autoridade de vida, com experiência de vida, com vigor, com disposição, com interesse, com força, expressando exatamente aquilo que significa as tuas palavras. E eu quero poder, com essa breve introdução, despertar, na construção da minha fala aqui, despertar no seu coração, porque eu quero chegar exatamente na nossa experiência com Deus, até que ponto ela nos empolga, até que ponto tudo que nós cantamos, que nós de alguma maneira expressamos para o Senhor, retrata e expressa um valor que de fato é real. E é dentro desse contexto que eu quero trazer isso, uma consciência de servir a Jesus. Bem, esse texto que eu li, se você ler, não tem a mesma força, a mesma percepção, o mesmo valor, não agrega tanto às nossas vidas, como possa vir a ter para os filhos de Corá. Que eles contaram essa história, que seus pais foram tragados. Bem, assim também acontece com a gente, quando nós temos a nossa experiência, sejam experiências rasas. Eu não sei quantos tiveram uma experiência com Jesus rasa. Você vai saber, no final da nossa conversa aqui, você vai saber se a sua experiência ou o seu conhecimento acerca de Deus foi uma experiência ou um conhecimento raso. Porque o que vai determinar o nosso comportamento, a nossa atitude, a maneira como nós vamos seguir a Jesus é de acordo com o nível de conhecimento, de acordo com o nível de experiência que eu e você tivemos com Jesus. Isso que vai determinar a forma de servir e de seguir ao Senhor Jesus. Bem, baseado nisso,
A gente pode cantar novamente essa canção, que eu já fiz vocês esperarem bastante. Mas eu quero que vocês cantem essa canção, prestando atenção na letra, para que ela possa ter a mesma força daquilo que você canta. De aquilo que você está expressando no seu coração é algo de verdade que você deseja ter. Ou de algo que você teve uma experiência, mas de repente ela se esqueceu, ficou esquecida, ficou de repente enfraquecida aí num canto do teu coração, e aí de repente você priorizou, e está priorizando algumas outras questões e esqueceu da experiência marcante que você teve. Eu brincando com o Robson, quando ele estava trazendo essas caixas aqui das ofertas, e ele estava na minha frente na entrada. Eu rapidamente tomei a frente dele e falei assim: meu amigo, presta atenção numa coisa. Pessoas na frente de coisas. Deixa eu entrar na tua frente, porque você tem que dar pouco valor à questão financeira e dar valor à vida, a pessoas. E aí eu brinquei com ele, é quase que eu atrapalho o serviço dele. Mas o que eu quero dizer com isso é que muitas vezes os nossos valores estão distorcidos por conta da nossa visão das coisas, por conta da nossa visão rasa do sacrifício de Cristo na nossa vida. Fique de pé mais uma vez, por favor, e cante com entendimento, cante com sabedoria, com discernimento.
Diga o quanto você precisa dele. mais da tua paz, Diga. mais do teu amor. Declare isso a ele. Me esvaziar, me encher de Sim, que o ti, Senhor possa nos encher. mais da tua Encher da sua essência. essência. Quero fluir. Aleluia. Senhor. Preciso Diga. mais de ti. Diga pra ele. Mais do que tu és, mais da tua paz, mais do teu amor. Me esvaziar, me encher de ti, mais da tua essência. Quero fluir, fluir da tua paz, fluir do teu amor, fluir do teu poder, viver pra teu louvor, fluir da tua paz, fluir do teu amor, fluir do teu poder, viver pra teu louvor, fluir da tua paz. Diga mais uma vez. Fluir do teu amor, Aleluia. fluir do teu poder, viver pra teu Mais uma louvor, vez. Diga pra ele. fluir da tua Quanto você paz, fluir do teu amor, fluir do teu poder, viver pra teu louvor. Mais uma vez. Fluir da tua paz, fluir do teu amor, fluir do teu poder, viver pra teu louvor. Aleluia. Fluir da tua paz, fluir do teu amor, fluir do teu poder, viver pra teu louvor, Senhor. Louvado seja o teu nome. Exalte o Senhor. Exalte o quanto ele é digno. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor com vozes de júbilo, porque ele é digno. Ele é digno. Nós sabemos porque nós estamos adorando a Ele. Nós sabemos o quanto Ele é especial para nós. É por isso que nós queremos deixar que o rio de água viva possa fluir de dentro de nós. Esse rio que é a própria pessoa de Jesus que está em nós. E nós queremos deixar esse rio fluir. Um rio de amor, um rio de paz. Sim, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Agora se assente mais uma vez e traga novamente sua atenção, que eu quero dar continuidade a isso. Se vocês quiserem, pode se assentar, senão eu vou cansar vocês um pouco mais, hein? Escute, olhe para cá. Em nossa vida espiritual, eu quero destacar pelo menos duas coisas que podem mudar definitivamente a nossa maneira de servir ao Senhor, quando nós de verdade temos a plena revelação acerca de Jesus Cristo. E eu quero fazer uso, embora eu li o texto de Efésios capítulo 2, mas eu quero voltar para o capítulo 1, fazendo simplesmente um apanhado assim geral, meio que superficial, para que você compreenda um pouco, para que a gente mais uma vez possa valorizar o que Deus fez por nós. Bem, quando nós recebemos a Cristo, e em virtude dessa nossa união com Cristo, a Bíblia diz, e aí no versículo 3, diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então Ele já começa dizendo isso. Entenda, cada palavra mencionada, cada força, cada gesto aqui falado, eu quero que você compreenda e comece a dar valor naquilo que de fato Deus fez por nós. E Ele diz que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais.
Mas não somente isso, mas ele diz que ele também nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Significa dizer que nós também fomos criados para vivermos em sua presença. Nós fomos nascidos de dentro de Deus, nós fomos criados, cada um de nós foi criado para Deus. E fomos criados dele. Ele nos escolheu. Nós não somos um fruto do acaso, mas nós, de fato, fomos escolhidos por ele, para viver em sua presença, para o louvor da sua glória. E não somente isso, mas ele nos planejou, para que nós pudéssemos também ser santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Mas não para por aí, ele também nos escolheu, antes de todas as coisas, para nos adotar como filhos. Não simplesmente nos criou e ficamos somente no fato de sermos criação de Deus, mas ele nos adotou como filho na sua família. Ele nos posicionou como filhos de Deus. E ele nos deu o seu amor. Ele nos adotou e a Bíblia diz que Deus é amor. Então é nessa família de amor que nós fomos introduzidos, lançados, enxertados ali. Quando a gente para ler esse texto e começa a vislumbrar o que Deus fez por nós, tem que nos levar a uma profunda admiração, a um profundo conhecimento, a uma profunda experiência acerca dessa questão da bondade de Deus, da sua perfeição, da sua maneira como Ele criou todas as coisas, com propósito, com alvo, tudo muito bem claro, tudo bem definido. E Ele segue dizendo que, apesar de termos caído da graça, temos virado as costas para esse amor. Em Adão, o homem pecou, e por causa de Adão, todos nós nos tornamos pecadores, por conta dessa nossa natureza pecaminosa. Mesmo assim, Jesus nos redimiu por meio do seu sangue. O Pai planejou tudo isso e o Filho concretizou, vindo aqui na terra, derramando o seu sangue, morrendo na morte de cruz, carregando os nossos pecados. Ele concretizou o amor de Deus, quando em João capítulo 3, versículo 16, um texto, talvez um dos textos mais conhecidos da Escritura, que diz que Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente olha para isso, Jesus, o Deus que se fez homem, se esvaziou da sua deidade, se tornou homem, como o homem se tornou servo, como o servo sofreu a morte terrível, a morte de cruz. Ele concretizou o projeto e o plano de Deus. E não somente isso, o Espírito Santo, ele nos foi dado, nos foi outorgado como a garantia de tudo aquilo que ele fez é real. E não somente isso, mas o Espírito Santo também é a garantia de que um dia o Pai vai voltar e vai levar todos aqueles que pertencem a Ele. E somente pertence àqueles que têm o selo do Espírito Santo em suas vidas, aqueles que nasceram de novo, aqueles que tiveram uma experiência real e verdadeira com Jesus, confessando Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Esses são selados e são esses que têm em sua vida a marca da concretização do plano e do projeto de Deus, do seu grande amor, do seu projeto de amor. Jesus vem e concretiza o plano do Pai, e ele sela isso com o Espírito Santo. O capítulo 1 todo, e mais alguma coisa, ele vai expressando acerca do que Jesus, do que o Pai fez, do que Deus fez por cada um de nós. Quando a gente para examinar isso, dependendo do valor que nós damos a essas verdades, e de acordo também com a revelação que nós temos, de acordo com o nível de experiência que temos sobre essa revelação, a nossa vida cristã nunca mais será a mesma. É por isso que nós encontramos muitos crentes xoxos, sem graças. É aquilo que se chama crente chuchu. Não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, crente chuchu. Crente chuchu é aquele crente
que ele tem gosto de tudo. Chuchu não tem gosto de nada. Se você bota no feijão, ele tem gosto de feijão. Na galinha, no frango, ele tem gosto de frango. Na carne, ele tem gosto de carne. Então, existem esses cristãos que são mornos, são vazios. Por quê? Porque não entendem ainda, não foram revelados, ainda não conseguiram enxergar plenamente o que Deus fez por eles. Todas as bênçãos que Deus fez, trouxe, produziu, realizou, nos posicionou. Então, quando a gente lê as Escrituras, e eu não estou nem falando da nossa experiência pessoal, eu estou falando à medida em que a gente vai meditando e os olhos espirituais começam a ser iluminados e a gente vai sendo descortinado acerca do que Deus fez por nós, o nosso amor, a nossa gratidão, o valor que nós damos ao nosso Deus é surpreendente. É assim ou não? Você consegue até mesmo, ao falar do nosso Deus, de um Deus que você consegue contemplar nesse nível, você não fala com a mesma, sem vigor, sem efusão. Pelo contrário, você fica empolgado quando você compreende isso. Se você não tiver plenamente a revelação acerca do que Deus fez, daquilo que está escrito, a nossa vida cristã será sempre uma vida em altos e baixos. Sempre estaremos valorizando algumas outras coisas em detrimento a Deus. Estaremos sempre valorizando não só o lazer, o prazer, o dinheiro, enfim, qualquer outra coisa. Mas quando a gente consegue enxergar, quando a gente passa a ter um conhecimento, e sobretudo também tem uma experiência viva e verdadeira acerca desse amor de Deus, a nossa trajetória com Ele muda completamente. Você fica empolgado. Pensa num crente empolgado, é o cara que enxergou isso. Pode-se dizer que é até um crente chato, no bom sentido, né? Porque crente não precisa ser chato. Mas eu falo daquele que fala com empolgação, com alegria, crendo naquilo que ele está falando. Por quê? Porque ele sabe que tudo isso aqui é real. De que ele não está ouvindo, ou ele está propagando um conto da carochinha, mas pelo contrário, de algo real e verdadeiro que ele foi revelado acerca disso. E eu não sei quantas pessoas que estão no meio da igreja, que de fato enxergaram essas questões. Talvez aqui tenham pessoas que não enxergaram plenamente tudo aquilo que o Senhor precisa para que a gente enxergue, para ter uma vida, sabe, além. Mas se por um lado a gente precisa enxergar plenamente tudo que Deus fez por nós, é muito importante termos também o conhecimento do nosso nível de pecaminosidade. Porque se a gente não tiver a ideia certa de quem nós somos, nós não iremos conseguir enxergar o nível da graça de Deus sobre a nossa vida. Quanto mais pecador eu entendo que a gente precisa enxergar que é, quanto mais vil que a gente consegue enxergar a nossa maneira de viver, mais forte será o seu desejo de querer ser alcançado e ser salvo, e que a misericórdia e a graça de Deus alcance a nossa vida. Quando a gente não tem um entendimento pleno acerca de quem nós somos, de que tipo de vida nós vivemos, a nossa vida continua sendo rasa. Eu fui criado numa comunidade, aqui perto, Senador Camará, e eu tive muitos amigos bacanas, mas eu tive muitos amigos ruins. Pensa em gente ruim, má. Rapaz, eles faziam tanta crueldade, alguns faziam tanta crueldade, que, rapaz, até Satanás ficava meio assustado com tanta crueldade dos camaradas. Mas eu não era tão pecador assim. Era até um cara maneiro, ímpio maneiro. Então, na minha consciência, quem vai precisar mais de Deus? Um cara perdido como um, e não eu. Eu poderia dizer o seguinte, que se eu estivesse no lugar, na época de Jesus, eu talvez seria o Simão. Para você ter uma ideia, quando eu li pela primeira vez o Evangelho de João, eu achei Jesus orgulhoso, soberbo. Ele o tempo todo falando que ele era o pão da vida, quem não comer da sua carne, quem não beber do seu sangue, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E eu olhava para o contexto de Jesus, a revelação que eu tinha era de que ele era um homem soberbo.
Mas quando eu olhava para mim, eu não me achava um cara ruim, um cara mau, perverso. Dependendo de como você enxerga os seus pecados, a sua maneira de viver, vai ser a maneira de você se comportar diante de Deus. E o que se propõe o capítulo 2 de Efésios é tão somente expressar a nossa condição, quem nós éramos. Deixar bem claro, para que não haja nenhum tipo de dúvida acerca de nós mesmos. E ele começa a dizer exatamente assim: vocês estavam mortos por causa de suas desobediências e dos seus pecados. Ele já começa a dizer isso. Porque se a gente não tiver uma consciência exata do que é pecado e da nossa condição enquanto nós estivermos mergulhados nele, a nossa mudança será sempre superficial. Se eu achar que não sou tão mal assim, a minha entrega também vai ser superficial. E essa superficialidade poderá nos fazer independentes de Cristo. Quando eu olho para a minha vida e eu me enxergo como uma pessoa boa, quando eu não me enxergo como essa pessoa viu, mergulhada nos pecados, que eu vivia dessa maneira, se eu não me enxergar dessa maneira, a minha relação com Cristo será uma relação superficial. Bem, então é fundamental, meus irmãos, enxergarmos com profundidade em dois aspectos. Primeiro, quem é Deus, aquilo que a gente já falou, mas segundo, a gente conseguir enxergar quem somos nós. Porque quando a gente enxerga quem é Deus, a gente consegue ver o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Mas se eu não me enxergar pecador, eu não vou conseguir ver nada disso em Deus, porque eu não vou precisar disso. É uma pena para aqueles que não acreditam em Deus, porque eles não conseguem entender que um dia eles terão que prestar conta, porque não há Deus para eles. Consequentemente, eles não são capazes de enxergar o nível da sua miséria, o nível da sua condenação. Quando é que a salvação chega e nos alcança? Quando nós entendemos que precisamos desesperadamente do Senhor. Essa história de que quem não vem pelo amor, vem pela dor, isso não é real. Ninguém vem pelo amor, porque você não consegue amar ninguém que você conhece. Todos nós, de alguma maneira, nos aproximamos de Deus porque necessitamos dele. Seja para a nossa alma, porque tem gente que tem muito dinheiro, então não precisa se aproximar de Deus porque quer os bens. Mas tem gente que está destruído na sua alma e precisa de paz. Tem gente que tem muitos recursos, mas não tem saúde. E tem gente que vem para Deus porque entende que a sua consciência está tão atormentada pelos seus maus feitos que ele precisa de graça, de perdão, de misericórdia. E é isso que nós precisamos compreender. Entender o nosso nível de pecado. Compreender, ter uma consciência exata de quem nós somos e aonde nós estávamos. E ele começa a dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. Mortos significa separados de Deus. Estávamos tão separados que hoje tudo o que acontece na terra é resultado de pessoas que estão separadas de Deus. O ódio, o preconceito, a violência, a prostituição, a corrupção. Isso é tudo resultado de pessoas que estão longe de Deus. Tudo que a gente vê aí, tudo que o homem põe às suas mãos, é resultado de pessoas que estão distantes de Deus. Qual é o resultado disso? Destruição, egoísmo, inveja, violência, de todo tipo, de toda espécie, falta de amor. Tudo isso é resultado de pessoas que estão longe de Deus. Por quê? Porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Romanos 5,12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens, por isso que todos pecaram. E é interessante quando ele diz no versículo 2, vocês estavam mortos por causa de sua desobediência,
de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver. Interessante, ele diz assim, vocês estavam mortos, mas vocês estavam vivendo nos pecados. Como é que alguém que está morto consegue viver no pecado? Parece uma coisa contraditória, mas a questão é, e eu lembrando, meditando nisso, lembrando uma série, que estava comentando com o Bruno ali, Walking Dead. São aqueles zumbis, são os mortos-vivos, os mortos perambulando aí. Ou seja, na verdade, o ser humano é exatamente isso. São zumbis que vivem por aí, porque estão distantes de Deus, então estão mortos para Deus, mas vivem as suas vidas como se estivessem vivos. Sim, estão vivos para esse mundo, mas não estão vivos para Deus, porque estão mortos nos seus delitos e pecados. Essa condição precisa estar muito clara para cada um de nós. E não somente nisso, ele vai aprofundando, Paulo aprofunda e ele diz assim, e vocês também viviam o segundo curso desse mundo. Somente um peixe morto que é levado pela correnteza. Quem está vivo vai nadar contra a correnteza. E a grande questão é que as pessoas e nós estávamos mortos, estávamos sendo tragados por esse mundo, levados por essa correnteza desse mundo, levados pelo sistema filosófico desse mundo. Culturalmente, tudo que envolvia esse mundo, nós estávamos impregnados com essas questões. Estávamos nesse curso desse mundo, porque estávamos mortos, separados de Deus. E aí, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível, isto é, o espírito que opera no coração de todos que se recusam a obedecer, além de estarmos vivendo impregnados, mortos nos delitos e nos nossos pecados, além de estarmos sendo conduzidos pelo curso desse mundo, ainda sofríamos influências do diabo, muitos até possuídos pelo diabo. Então olha que pressão, olha que condição lastimável o homem consegue viver ou está vivendo. Mas o homem não tem a consciência plena disso tudo, desse quadro lastimável. Então ele não consegue dar valor à vida porque ele não acha que ele está morto. Ele não consegue dar valor a Jesus porque ele diz que não precisa, porque ele não precisa de Deus, porque ele tem tudo que ele precisa. Mas tão somente é que ele está sendo conduzido pelo curso desse mundo, pelo sistema desse mundo, conduzido pelo diabo. E ainda na sequência do texto, ele diz assim, todos nós vivíamos nesse mundo seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Ou seja, para piorar a nossa situação e a situação de todos aqueles que estão longe de Deus, nós seguíamos nos nossos próprios desejos e pensamentos. Éramos escravos. E há um engano hoje no mundo de que fazer tudo o que se pensa, tudo o que se quer, é ser livre. Mas o fato é que eles são escravos dos seus próprios desejos. Eles não conseguem deixar de pecar. Não conseguem de praticar o mal porque são escravos da sua própria natureza. Então pensa num quadro terrível que se encaixa perfeitamente no homem. E que se encaixou perfeitamente nas nossas vidas. Mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos aí andando no curso desse mundo. Como mortos, como esses peixes mortos sendo carregados pelas correntezas para onde o mar está indo, direcionando. E como se isso ainda fosse pouco, sendo influenciado pelas trevas, pelo diabo, e muitos até possuídos. E para encerrar essa escravidão, ainda pessoas, ainda presos à sua própria natureza pecaminosa, aonde Paulo pode expressar muito bem, em Romanos capítulo 7, que ele dizia o seguinte, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E parando por aqui, somente para a compreensão da condição humana, da natureza humana. De que por mais que as pessoas queiram fazer o bem, elas não podem fazer, porque existe uma natureza que a impulsiona a praticar o mal. Não tendo essa consciência, não precisamos de graça, não precisamos de misericórdia, mas tendo uma plena revelação, um pleno entendimento acerca da nossa real condição, isso nos projeta para algo extremamente valioso. Quem? Eu preciso ser salvo. Eu preciso de salvação. Eu preciso de salvação desse homem miserável que eu sou. Eu preciso de salvação em ser libertos das garras do inimigo.
Eu preciso ser liberto do sistema que me impulsiona a ter uma mente corrompida. E eu preciso ser liberto e salvo do pecado que me escraviza. Não tendo a consciência de um pecado, por exemplo, que o pecado é tão terrível que bastou um pecado só para encerrar o homem no inferno. Para te expulsar o homem da presença de Deus. Bastou um pecado para que toda uma geração, para que toda uma civilização, para que o mundo inteiro pudesse estar encerrado no pecado. E não somente isso, mas todos condenados ao inferno. A consciência de entender o que é o pecado vai nos levar e nos projetar que levou o Filho de Deus a morrer e ser crucificado por nós. Quando eu entendo do que representa o pecado e o que ele é capaz de fazer, e ele é capaz de lançar a alma do homem no inferno, de nos distanciar do homem para Deus, porque a Bíblia diz em Isaías 59 que o que separa o homem de Deus são as suas iniquidades. Não tendo essa consciência nos faz vivenciar uma vida morna na presença de Deus. Mas quando eu tenho a consciência plena de quem eu sou, de tudo que me cerca e de que eu preciso desesperadamente de salvação, eu vou para Ele. Quantos de vocês estão me entendendo? Diga amém. Graças pelo versículo 4. Bota o versículo 4, por favor. Mas Deus, diga assim, mas Deus. Não, mais forte, por favor, mas Deus. Não, com mais vigor. Vamos lá, diga assim, mas Deus. Por que a gente tem que falar isso com força? Porque eu faço uma narrativa dessa acerca da nossa condição. E aí entra uma mudança dos planos. Ele chega aqui, bendita palavra, mas, duas palavras fantásticas, mas Deus, aqui para tudo. Aqui começa a nos projetar para o capítulo 1. Porque estamos assim, nessa condição, mas Deus encerrou isso. E ele diz assim, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, prossegue, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. É muito importante, e foi muito importante Paulo colocar isso para nós, mostrando a real condição humana para que ele pudesse valorizar quem Deus é e o que Ele fez. Nós estamos assim, mas Deus entrou na jogada, entrou na minha história, entrou na sua história, entrou na história de e entra na história de todo aquele que entende que precisa de graça, de misericórdia, de bondade. Graça é um favor merecido. Eu não preciso fazer nada para merecer isso. Não são os meus feitos que vai me fazer melhor ou pior. Não são a minha bondade que vai fazer com que Deus tenha misericórdia de mim. É um projeto dEle, é a graça dEle, é a misericórdia dEle, é a bondade dEle que nos alcançou. E o que eu preciso fazer é reconhecer que eu preciso dEle desesperadamente. Por quê? Porque eu sou um pecador perdido, escravo dos meus próprios desejos, das minhas próprias carnalidades, escravo do sistema, escravo de tudo. Eu não posso sem Ele. E eu preciso desesperadamente dEle, eu tenho que ir para a cruz. Como aquela mulher que se prostrou aos pés de Jesus e tendo a consciência plena do seu estado de pecaminosidade, de sujeira, e ela se lança aos pés de Jesus e com as suas lágrimas, ela lava os pés de Jesus, mas ela sabia quem estava ali. E ela sabia que ela precisava da graça e da misericórdia e do perdão. Enquanto os outros a olhavam e sentenciavam e a julgavam, ela foi para alguém que poderia fazer algo por ela, para a sua alma, que poderia libertá-la dos seus muitos pecados. E esse mesmo Jesus olha para ela e vê aquele posicionamento dela de humilhação, de reconhecimento que ela precisava de misericórdia. Jesus olha para ela e fala assim: perdoados estão os teus pecados.
tinha sentido. Aquela mulher, ao entrar naquele lugar, um vaso de alabastro, não tinha sentido para ela. Não era comida, não eram as pessoas, ela não estava preocupada com o julgamento, com a sua imagem de ser vista, de ser sentenciada e ser colocada para fora. A única coisa que ela via é que quem estava ali era um justo Deus que poderia mudar a sua sorte. E ela se lançou aos pés de Jesus, crendo na sua misericórdia, na sua graça, e saiu dali como uma mulher transformada. Me responde uma coisa. Ela, ao sair dali, vamos contextualizar, vamos inventar aqui. Pensar, ela voltar e contar essa história, como ela contaria essa história? O valor que ela daria. A experiência que ela teve com Jesus era diferente de qualquer outro. Simão jamais contaria. Nicodemos jamais contaria. Nicodemos teve uma experiência com Jesus. E nem nascido de novo ele o era. Mas a experiência daquela mulher era contada e foi contada, creio eu, de outra forma, de outro jeito, com outra empolgação, com outro valor, pelo conhecimento, pela experiência, porque ela de fato entendeu quem ela era, quem estava ali na presença dela e aonde ela queria chegar. É maravilhoso. E por que ele fez isso? Por que ele nos resgatou? Por que ele nos deu tanta coisa, tantos presentes? Por que ele nos introduziu dentro de uma família? Simplesmente porque você é importante? Não. Na verdade, quando Deus parou, e todo o plano de Deus, ele tinha um propósito. Olha o versículo 7. Portanto, por que ele fez tudo isso? Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Em outras palavras, esse Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de bondade, Ele precisava ser conhecido. Então Ele agiu de bondade comigo e com você, para que no tempo oportuno você possa abrir a sua boca e contar para as pessoas que Deus é bom, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é santo, que Ele resgata o homem do pecado, porque se você não tiver uma experiência viva, você não vai poder contar isso. Quantos podem dizer amém? Quantos estão me compreendendo? O que isso tem a ver conosco? Isso tem a ver que, à medida em que eu tenho essa consciência, o valor que eu dou, isso precisa me projetar, para eu dizer para todo mundo quem é Jesus Cristo e o que Ele fez. Quando eu não entendo ainda não sou revelado do puro e do pleno amor de Deus, de todas as bênçãos que Ele nos deu, de todo o projeto que Ele idealizou antes da fundação do mundo, que Jesus foi o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, de que nós fomos criados para o louvor da sua glória, de que nós fomos resgatados para vivermos uma vida santa e irrepreensível perante Ele em amor, de que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais, regiões celestiais, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Se eu não tenho esse pleno entendimento acerca disso, como as pessoas saberão disso? As pessoas também, eu não tenho que sair por aí dizendo para as pessoas, vocês são miseráveis, vocês são pecadores, vocês precisam de Jesus, vocês precisam de salvação. Não, nós precisamos de fato mostrar a realidade de cada uma das pessoas, para que elas sintam o quanto elas estão perdidas e o quanto estão distantes de Deus, para que elas possam carecer da glória de Deus, necessitar da glória de Deus. Quantas pessoas nesse momento precisam de paz, e o príncipe da paz que nós temos, que nos deu paz, mas nós sonegamos muitas vezes a paz de Cristo para as pessoas. Essa consciência nós precisamos ter hoje, amém, querido? Para mostrar na esfera que há de vir, demonstrar a sua graça, nós precisamos disso, demonstrar a sua graça, demonstrar para que sejamos testemunha por toda a eternidade, o quanto Deus é bom. Toda a criação, absolutamente toda a criação, vai olhar para nós e ver a restauração que Deus fez. Olha para você quem você era.
Eu precisei de revelação para entender que eu não era tão bonzinho assim. Pelo fato de não praticar as misérias que meus amigos faziam, eu pude entender que eu era tão miserável quanto. E para isso eu entendi que eu precisava da misericórdia de Deus sobre a minha vida. E hoje as pessoas precisam saber da bondade de Deus, da sua graça e da sua misericórdia. E é interessante que os anjos, eles sabem de muitas coisas, mas eles nunca saberão o que é ser filho de Deus. Eles nunca saberão o que é ser resgatado pelo sangue de Jesus Cristo. Eles nunca saberão disso. Mas as pessoas podem saber, porque nós somos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui? Amém? Você é filho de Deus? Se você fez isso, se você é filho de Deus, alguém fez algo por você. Alguém te resgatou, alguém te perdoou, alguém te transformou, alguém te introduziu nessa família. E esse alguém foi Jesus Cristo. Essa é a visão que nós precisamos ter. Da graça, do amor, da misericórdia, da bondade, da santidade, da pureza, do poder de Deus. Mas também nós precisamos ter uma real consciência de quem nós somos. Pecadores, perdidos, que estávamos aí, envolvidos com o sistema desse mundo, sendo carregado pelo curso desse mundo, sendo violados e violentados na nossa mente, no nosso coração por Satanás, sendo marionete do diabo e ainda escravo de uma natureza perversa que só quer o mal, que só quer realizar os seus próprios prazeres. Mas Deus, que é rico em misericórdia, derramou o seu amor por cada um de nós, enviando Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. E não somente isso, Ele colocou o seu Espírito Santo como garantia. E um dia Ele vai voltar para buscar todos aqueles que são pecadores arrependidos que foram resgatados. E esses pecadores que somos nós arrependidos, transformados pela graça e pela misericórdia de Deus, precisa se colocar de pé e assumir um compromisso e uma responsabilidade de contar para todo mundo quanto Deus é bom e como as suas misericórdias duram para sempre. Os filhos de Corá sabiam muito bem quando escreveram. Se você tiver que escrever um salmo agora, um cântico ao Senhor, como será isso? O que você vai poder dizer para Ele? O que sairá da tua caneta? Ou das teclas do seu computador? Ou talvez você vai ficar diante do computador ou diante de um caderno e não vai sair absolutamente nada. Talvez não tenha nenhum tipo de expressão de gratidão, de amor, porque ainda não foi revelado. Mas ainda há tempo de conseguir, de restituir, de resgatar toda essa bondade de Deus na nossa vida. Quem sabe você não precisa novamente ter uma nova experiência com o Senhor. Não me refiro à conversão, porque isso é uma vez só. Mas eu me refiro de ter uma experiência de novo com o amor, com a graça, com a bondade e a misericórdia. Mergulhar no coração de Deus e pedir para que Ele possa novamente descortinar a sua vida. Eu lembro de uma vez, no meio de um processo de restauração da minha vida, eu não conseguia enxergar tudo acerca de mim mesmo. E eu fiz uma oração. Eu disse para o Senhor, Senhor, revela o meu coração para mim mesmo. Porque eu não consigo enxergar tudo. Jeremias 17, versículo 9, fala de que enganoso é o coração do homem, mais corrupto do que qualquer coisa. Quem o conhecerá? O Senhor é aquele que consegue esquadrinhar os nossos corações, é Ele que consegue discernir os nossos corações para nós mesmos, para a gente enxergar o tanto de maldade que existe nele, para que a gente possa realçar o tamanho da bondade de Deus sobre as nossas vidas. E é possível que você precise nesse dia da bondade de Deus sendo restaurada sobre você, para que você saia daqui com outra expectativa de vida. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Os músicos estão ainda por aí? Aqui.
Pode? Então, há um tempo atrás, pouco tempo atrás, eu escrevi um texto que, ouvindo tudo que o tio Júnior está falando, eu acho que cabe muito, sabe? Ler ele aqui. E ele diz o seguinte, eu vou ler e depois eu falo. A cada dia que passa, mais eu entendo sobre o quanto a queda do homem nos afetou. A cada dia que passa, a sensação do que poderia ser simples e correto me atropela pela nossa realidade complexa e errada. Às vezes, eu olho ao meu redor e me sinto sufocada. São milhares de coisas que poderiam ser feitas corretamente. Contudo, existe algo dentro de nós que pesa muito e muitas das vezes incontrolável, isto é, o pecado. Essa deformação do nosso caráter nos atinge a todo momento. A ideia do mundo é simples. O conceito, as leis, simples. Não se pode pegar algo que não lhe pertence, não se pode forçar alguém sexualmente, não se pode tirar a vida de outra pessoa, não pode desviar dinheiro público, marido não pode agredir a esposa, não se pode discriminar uma pessoa pelo tom de pele, origem, orientação sexual, não se pode maltratar alguém só porque tem mais dinheiro, não pode jogar lixo na rua, enfim. Não se pode fazer uma porção de coisas, mas mesmo assim, nós fazemos. O ideal a ser feito está à nossa porta, porém somos incapazes de realizar. Em Romanos 7, 18 ao 20, diz assim: E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Agora já sabemos que o pecado que habita em nós é quem realiza todas essas coisas. No livro Formação de Caráter, diz assim: Na criação, fomos formados à imagem de Deus. Por meio do pecado, fomos deformados, e por meio da redenção em Cristo, somos transformados até sermos conforme sua imagem, por meio da obra do Espírito Santo. E aí está a resposta. Nós fomos deformados. Só pode ser deformado algo que alguma vez já teve forma. E você teve. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, a ideia é muito boa. A ideia de vivermos em comunidade, de nos relacionarmos, formarmos família, tudo isso é muito bom, mas não dá certo. Você e eu fomos deformados pelo pecado. O que está deformado ou é jogado fora ou se tenta recuperar de alguma forma. A redenção de Jesus, sua entrega na cruz foi esse plano. E é o caminho para a nossa transformação. A única maneira de voltarmos à nossa formação original. Precisamos ser moldados todos os dias através do Espírito Santo. E isso não será completo até que Ele venha, até o dia que Ele nos dará um novo corpo. Nessa terra, a frustração pelo que poderíamos ter sido, porém não somos, sempre irá nos perseguir. Os políticos vão nos roubar, o racismo vai existir, a violência sem sentido. O ideal não será feito, pois o pecado habita, faz parte da nossa natureza caída. O simples e o correto é impossível de ser realizado sem a ajuda do Espírito Santo. E glória a Deus por isso. Dessa forma, podemos admitir e reconhecer que precisamos de Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer, nem mesmo o bem. E eu acho que ele encaixa bem, porque o tio Júnior estava falando, né, que quando ele era ímpio, ele não conseguia ver que ele era tão mal assim, né? Ele comparava ele com outras pessoas. Tem gente pior que eu, né? Eu não preciso tanto assim. E a gente é assim, a gente olha pra gente e a gente fica, mas eu não tô roubando ninguém, eu não tô matando ninguém, eu não tô fazendo nada. Só que o que a gente tem dificuldade de entender é que até o nosso bem, ele é corrompido, sabe? Até quando a gente está fazendo uma boa ação, grande parte das vezes, a maioria das vezes, a nossa intenção lá no fundo não é boa. A gente está fazendo para nós mesmos. Até mesmo quando alguém faz uma caridade, muitas das vezes ela está fazendo para ela mesma, para ela se sentir bem. Então, até o nosso bem ele é corrompido, porque isso está na gente, é da sua natureza. Você precisa nascer de novo. Isso só é feito através de Jesus. Então, a gente só consegue fazer o bem de verdade, puro, o bem de verdade, através do Espírito Santo, sabe? Então, eu acho que isso agrega muito, porque a gente tem dificuldade de falar também desse amor, porque a gente não entende o quão mal a gente é e o quanto
significa o que Jesus fez. Porque nem o bem você sabe fazer. Você precisa dele até para ser bom. Sabe? Até o seu nada não tá ruim ainda. Entendeu? Você precisa ser transformado. Isso só é feito pelo Espírito Santo. Então, quando você percebe o quão ruim você é, e você olha para Jesus e o quão bom ele é, e o quanto significa o que ele fez para você, fica mais fácil falar. Porque isso não é só para você, é para todo mundo. Todos precisam de Jesus. Todos precisam ser transformados, nascer de novo, para poder habitar com o Senhor. Amém? Letícia parecia que estava lá no quarto junto comigo. Glória a Deus. Quantos aqui estão dispostos a resgatar o valor do sacrifício de Cristo na tua vida? É que o Espírito Santo consiga comunicar. Quantos aí também estão dispostos a sair daqui, dispostos a reconciliar o mundo com o Senhor, esse mundo perdido? Precisa de pessoas que foram alcançadas pela bondade de Deus para poder divulgar isso. Então que o Senhor resgate isso em cada um de nós. Quando eu estava dirigindo para cá, eu fiz uma oração, fiz um pedido. Eu falei para o Senhor: Senhor, resgata, alcança os meus irmãos com essa palavra, mas alcança a mim também. Eu preciso disso, desesperadamente. Eu preciso ser tão apaixonado e tão empolgado com esse Deus que todo mundo vai ser contaminado sentado do meu lado. Eu preciso dizer: o Senhor é bom. Eu preciso dizer: o Senhor é bom. E que a sua graça, ela vai se aperfeiçoando nas nossas fraquezas, né? Amém? Nós temos uma canção? Canta essa canção, eu não sei qual é, eu também, não está nela, mas com o coração assim. Tão perdida eu estava, tão distante de ti. Os meus pés tão cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em seus braços, e agora, filho, eu sou, e agora, filho, eu sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor, que me resgatou, me aproximou. Louvado seja o nome do Senhor.
precisa ser salvo, o quanto você precisa da graça e da misericórdia de Deus. Vem aqui na frente, quem quer entregar sua vida a Jesus, que entendeu que precisa da bondade de Deus sobre a sua vida. Vem aqui, tem alguém aqui que quer, faz um sinal, tem alguém aqui que quer, alguém? Amém. Vem alguém, vem cá, glória a Deus, vamos aplaudir. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome. Aleluia. O Senhor é bom. Vem cá, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Qual é o seu nome? Glória a Deus. Olha, vamos aplaudir o Senhor pela vida do Antônio. Fernando, quebra o protocolo. Vem aqui orar por ele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ora por ele. Estenda suas mãos para cá, porque hoje é mais uma vez o dia de festa. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estenda suas mãos, começa a profetizar sobre a vida dele. Ministra o perdão dos pecados na vida do Antônio, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós somos a tua igreja, Senhor. Nós cremos que a oração do justo tem muitos seus efeitos. Nós agora, nesse momento, Senhor, nós clamamos pela vida do Antônio, para que seja escrita uma nova história, Senhor. Uma história de vitória, Senhor, onde Jesus Cristo será o Senhor da sua vida. Em o nome de Jesus, que ele possa crer em ti, Jesus, como diz as Escrituras, como Senhor da vida dele, em o nome de Jesus, que tudo aquilo que foi planejado na vida do Antônio, Senhor, pelo mundo das trevas, pelo Senhor das trevas, como igreja, nós agora oramos a Ti, ó Senhor, desfazendo no mundo espiritual toda a ação das trevas, em o nome de Jesus, que o reino de Cristo venha, que o senhorio de Cristo venha sobre a vida do João. Como igreja, Senhor, nós assumimos um compromisso, Senhor, na oração pela vida desse homem, até que Cristo venha, até que seja o último dia desse homem, Senhor, diante de Ti, ó Pai. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém, aleluia. Nem a vida ou poderes vão nos separar, nem a morte, nem a vida ou poderes vão nos separar, nem a morte, nem a vida ou poderes vão nos separar. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Senhor, nós queremos te agradecer pelo sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado por tudo que o Senhor derramou sobre nós. Tanta bênção, tanta dádiva, Senhor. Nós somos gratos e nós queremos aprender com o Senhor todo o valor que essas atitudes do Senhor merecem. Sobretudo quando nós olhamos para a nossa vida e olhamos e enxergamos quem nós éramos e quem nós somos hoje. Isso é fruto da Tua graça e da Tua misericórdia.
É por isso, Senhor, que a resposta que nós podemos dar a essa graça e misericórdia é te servir, Senhor. Pai, é de fato servir com intensidade, com paixão, com o coração ardente, Senhor, e realizar a obra que o Senhor tem nos outorgado. Obrigado por tudo, Senhor. Nós também queremos te agradecer por cada irmão que se dispôs a estar aqui. Que o Senhor siga guardando e preservando a saúde, Senhor, de cada um, desse vírus maldito, mas não somente desse vírus maldito, mas também nós queremos te pedir que a saúde de Cristo envolva cada casa, cada família agora, em nome de Jesus. Nós também queremos te louvar, Senhor, pelas ofertas daqueles irmãos que, Senhor, estarão colocando diante de ti, Senhor, as suas ofertas. Que nunca falte a provisão para eles e para nenhum de nós, em nome de Jesus. Amém.